Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez, eu e meu esposo, para partilhar com vocês o alimento, o pão que o Senhor tem colocado na nossa mesa. Para vocês que estão chegando agora e ainda não nos conhecem, eu sou a irmã Lília, aqui meu esposo e irmão Jesus. E nós estamos aqui segundo a direção de Deus para partilhar aquilo que Deus ele tem nos mostrado, aquilo que Deus tem nos ensinado, tá bem? Já vou pedir já para vocês, né? Você que ainda não se inscreveu no canal, você que gostar desse vídeo, né? Se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei para nós. Se aparecer para você, minha querida, hypa aí o nosso vídeo e ativa o sininho das notificações para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom, que esse conteúdo é bom, é do agrado de vocês, amém? Sem mais demoras, vamos aqui para a palavra de Deus, né? Porque o que nós fazemos aqui é ler a palavra, né? É estudar a palavra do Senhor. E aqui o Espírito Santo nos revela o que tem dentro dessa palavra. No livro de 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, eu vou ler alguns versículos, tá bom? Começando aqui no versículo 47. 1 Samuel, capítulo 16, verso 47, diz assim: E todos aqui verão que ele não precisa de espada ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Glória a Deus. E aqui no versículo 28, agora vamos lá passar para o versículo 28, é um pouquinho demorado aqui, meus queridos, mas eu chego lá. Tenham paciência, prestem bem atenção no que Deus fala na palavra. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. Versículo 33, amém? Diz assim: Mas Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Versículo 37. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Amém? Agora vamos lá no número 50, versículo 50. Diz assim: Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele. Oh, meu Deus, espera aí, meus irmãos, eu leio um versículo aqui. Versículo 49, perdão. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram até aqui. Amém? Você quer falar, amigo? Pode falar aí. Então, irmão, o que nós estamos querendo falar sobre essa palavra, irmão? E ali vou falar sobre aqui no versículo de 1 Samuel 17, 47. Deus ele não precisa de ajuda, ele não precisa de arma, ele não precisa de nada para estar ao lado seu, te ajudando no caminho, nessa batalha espiritual. Porque se nós estivermos na posição de Deus e ouvindo Deus, né, como Davi estava ali, nós vamos vencer todas as coisas nesse mundo.
nós vamos vencer, nós vamos passar, nós vamos conseguir passar por meio de tribulação, passar por meio de situações difíceis, nós vamos conseguir atravessar. Mas se nós sair da posição, nós perdemos aquilo que é de Deus, a essência de Deus na nossa vida. Então nós precisamos ter atenção, como Davi estava ali. Davi era um homem que estava ali cuidando das ovelhas do pai, e ele nunca deixou que um leão ou um urso pegasse as ovelhas. Ele sempre estava ali cuidando. E ele não deixava que os ursos nem os leões pegassem a ovelha do pai. E ele era temente a Deus, né, irmão? E ele era temente a Deus. E Deus ajudava ele em tudo que ele fazia. Por que ele vencia todas as coisas? Porque ele estava sempre ali ouvindo Deus. E sempre estava ali na presença de Deus. Ele nunca deixava ali de ouvir Deus. Ele sempre estava ouvindo Deus, né? Mas nem todas as pessoas dão valor a essa pessoa. Às vezes a pessoa não está dando valor para você. Você não está tendo nenhum valor para ninguém. As pessoas olham para você e não te dão nenhum valor. Então, irmão, presta atenção. Não liga com o que as pessoas estão falando de você. Não liga com o que as pessoas estão dizendo de você. Só presta atenção em Deus. Só ouve Deus e aí tudo vai dar certo. Tudo vai caminhar nos caminhos certos. Irmão, amém, irmão? Deixa eu complementar aqui, amém? Segundo o que meu marido está falando ali, né? O que Deus nos mostrou através desses versículos de Samuel, sobre a história de Davi, né? Você que não conhece essa história, lê ali esse capítulo inteiro, capítulo 17 de 1 Samuel, que você vai entender. Porque Davi era um rapaz novinho, ele não era forjado soldado, ele não era guerreiro, ele não tinha porte físico de soldado, né? Mas ele chegou ali, ele foi levado ali por Deus. Por quê? Porque todos ali que se diziam preparados para a guerra, para a luta, estavam tremendo de medo, não é, amor? Eles estavam apavorados. Por quê? Porque eles olharam o tamanho que era o inimigo. Diz a história ali que Golias era um gigante. Então, Davi parecia uma formiga. Perdão. Eu não sei se uma formiga, se um cordeirinho perto dele, mas Davi era muito alto, muito grande. E era um soldado, era um lutador, né? Mas o exército inteiro do rei Saul, incluindo o rei Saul, estava ali morrendo de medo, apavorados do tamanho do gigante. Por quê, meus irmãos? Porque eles viram ali, olharam para a situação. É um erro muito grande dos cristãos, dos evangélicos. Nessa palavra aqui, Deus mostrava ali para nós, né? Às vezes nós entramos em lutas, às vezes vêm batalhas contra nós, servos do Deus Altíssimo, que assim como Davi ali, ele olhava e o cenário dele não era favorável, né? A gente olhando para a história ali, nós vemos que Davi não tinha um cenário favorável a ele. Tudo ali ia contra o que Davi falava. E ele, sem saber lutar, sem ser um guerreiro forjado ali, sem ser um soldado, ele foi ali, se apresentou para estar o quê? Para estar vencendo aquele gigante. E ali a gente vê na história que o irmão mais velho de Davi, ele ouviu Davi falando com os soldados que ele ia lutar contra Golias, e o irmão dele humilhou ele, falou coisas horríveis, né, amor? Com certeza. Quantas vezes, meu irmão, você, minha irmã, vocês estão num cenário assim, que não é favorável também, mas vocês falam assim, mas nós vamos vencer, né? Nós vamos conseguir passar por essa tempestade, por essa luta, por esse deserto, seja lá como é que você queira chamar, e a pessoa olha para você e fala, que isso? Como? Como que você vai sair dessa? E agora? O próprio inimigo das nossas almas, eles vêm, né? Ele vem contra nós e fala, e agora? Sai dessa daí. Como que você vai vencer esse problema? Como que você vai vencer essa situação? E ali nós vimos que mesmo o rei, sendo ali bondoso e sendo um homem temente a Deus também, ele olhou para Davi e falou, meu filho, você é só um rapazinho. E Golias
é um soldado desde novo, desde moço. Perdão, meus irmãos, ainda estou aí com um pouquinho de tosse. Então, o rei olhou também para o tamanho do inimigo. Ele também olhou para a situação. Ele viu Golias ali, uma pessoa que ninguém ia poder vencê-lo. E ali, se você vê mais adiante, nos outros versículos, a gente vê o quê? Que Davi, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha ousadia em falar. Por quê? Porque Davi, ele não olhou ali as circunstâncias, ele não olhou para o cenário. O cenário era improvável que alguém vencesse aquele. Então, meus amigos, desculpa, eu precisei dar uma pausa. Mas como eu estava dizendo, Davi, ele tinha ousadia, ele sabia o Deus verdadeiro que ele servia. Então, ele não olhava para o cenário em volta dele. Ele não olhava para o que as pessoas achavam, pensavam. E ele não confiava na força dele. Meu irmão, se nós confiar na nossa força, na força do nosso braço, na nossa sabedoria terrena, nós não vencemos nada, nós não conquistamos nada, nós não conseguimos derrotar os gigantes da nossa frente. Mas Davi fez o quê? Ele teve ousadia, ele falou porque ele sabia o Deus a quem ele servia. E como ele disse para o rei, assim como Deus deu o urso, leão, nas mãos dele ali, ele matou, ele sabia que não foi a força dele, ele sabia que não era ele ali, era Deus agindo através dele. E assim, ele tinha fé, ele sabia que Deus ia fazer através da vida dele, e ele ia derrotar Golias. Então, nós vemos aqui, irmãos, que às vezes o nosso cenário não é favorável a nós. Tudo ao nosso redor mostra assim, olha, dessa vez não vai dar certo. Olha, dessa vez esse diagnóstico que você recebeu, acabou, terminou aí. Nossa, dessa vez, como é que você vai fazer? Como você vai pagar suas dívidas? Como que você vai acertar suas contas? O inimigo, ele age ao nosso redor, ele vem contra nós, mostrando o que, meus amigos? Mostrando ali o cenário infavorável, o cenário que não condiz com aquilo que nós sonhamos, que nós necessitamos, né? Aí a gente pega o quê? Ao invés de olhar para Deus, nós passamos a olhar para a situação, para o nosso cenário. Nós olhamos ao redor e vemos as lutas, as dificuldades, a tempestade que está vindo sobre nós. Nós passamos por tudo isso, mas nós temos que ser como Davi. Meu irmão, minha irmã, meus amigos, sejam como Davi. Davi, ele era um homem temente a Deus. E não importava o cenário, não importava o que as pessoas falavam. Ninguém dava um tostão ali. Vamos falar como falava meu pai e minha mãe, não dava um tostão furado por Davi. Mas Davi era um homem grande na presença de Deus. Para o homem terreno, Davi era um rapazinho. Não tinha força, não tinha capacidade. Davi era nada. Mas para Deus, né, amor? Para Deus, Davi era muito. Era um homem muito preparado ali. Deus, ele ouvia Deus, né? Quando uma pessoa ouve a Deus, não existe coisa que ele não possa vencer. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus. Amém, irmão? Ele estava ali ele pastoreava as ovelhas do pai. Nem o pai, nem os irmãos não davam nenhuma atenção. Ele foi esquecido lá, né? E só os irmãos dele que trabalhavam com o rei, era guerreiro do rei, e Davi era um pastorzinho de ovelha. Mas nós, como ser humano, olhamos o que nossos olhos estamos vendo. Nós olhamos ali que os nossos olhos estão vendo, mas Deus olha para o coração. E Deus escolheu quem? Davi. Não escolheu lá um guerreiro, aquelas pessoas que lutavam, guerreavam por o rei. Aí, né, bem, nós trouxemos, isso para a nossa vida.
minha vida, a vida do meu esposo, do nosso filho. Aos olhos da carne, irmãos, aos olhos do ser humano, nós não sabemos de nada, nós não temos preparação para estar aqui na frente desse celular, gravando vídeo, falando para você como que Deus é, o que Deus faz, como Deus age. Mas Deus, ele não pensa assim. Deus, ele não olha para nós com olhos como o homem olha. Ele olha no nosso coração. Irmã, irmão, Deus está olhando o coração de vocês. Ele sabe que vocês podem. E Ele quer capacitar vocês. Eu sei, irmãos, porque desde o primeiro vídeo que nós fizemos, nossa, é uma luta. É uma luta sentar aqui, olhar para esse celular e começar a falar, né? Mas nós entregamos esse vídeo nas mãos do Senhor, porque nós sabemos que é o Espírito Santo dele que vai falar através de nós. Então, assim, nós temos ousadia de nos colocar, né, bem, aqui na frente desse celular para falar aquilo que Deus, ele colocou no nosso coração. E Deus tem colocado no nosso coração, meu irmão, a palavra. Deus tem revelado. Ele fala, olha, não olha para o cenário. O cenário não é favorável, mas eu estou adiante de vocês. Sou eu que vou falar, sou eu que vou agir, sou eu que vou alcançar as vidas. Nós só estamos aqui emprestando os nossos lábios, né? Né, amor? Né? Doando aqui nosso tempo para Deus. Irmãos, Deus, ele me mostra assim, olha, precisamos colocar nossas perspectivas em Deus. Davi, ele colocou as perspectivas dele em Deus. Ele falou para todo mundo ali, ele falou. Golias foi contra ele e tirou o sarro dele também, falou umas coisas. Ele falou assim, olha, você vem contra mim com espada, lança, escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então, meu irmão, foi assim que Davi venceu. Não foi a força do braço dele. Não foi querendo aparecer. Ele mostrou Deus ali. Ele disse, é Deus. Deus é quem está fazendo. E ele vai fazer. Ele vai hoje ainda me dar a sua cabeça. E assim Deus fez. Meu irmão, minha irmã, tenha fé, creia. Se Deus mostrar alguém para você, minha amada, vai lá, fala. Não, mas é uma pessoa importante, aquela pessoa de dinheiro. O que ela vai falar de mim? Não importa. Vai lá e fala o que Deus mandou. Porque é Ele que vai estar falando, Ele vai estar à sua frente. Né? Deus, Ele vem a nosso favor. Ele é por nós. E quando Deus, Ele manda nós fazer algo, vai lá e faz. Porque, irmã, irmão, olha, meus queridos, Deus é por nós. Quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Assim diz a palavra do Senhor. Não é, meu bem? Amém. Irmão, se nós for olhar o que fala a Bíblia, né? Que Golias, fala na Bíblia que Golias tinha quase 3 metros de altura. Você imagina uma pessoa quase 3 metros de altura, a espada, o capacete, a armadura, e um menino com 1,60 m, que fala mais ou menos que ele era franzininho, pequeno. Imagina uma pessoa dessa para lutar. Não tinha como. Se for olhar, né, pelos nossos olhos, né, nossa mente, nossos olhos carnal, olhar para uma situação, né, vai falar, não tem jeito, não tem como alcançar essa situação, não tem como vencer essa situação. Irmão, mas Davi não olhou para o tamanho dele, não olhou a armadura que ele tem, não olhou para a afronta que ele teve, né? Afrontar. Ele não olhou para nada disso. Simplesmente ele falou assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos e eu vou vencer. Então isso é importante, irmão, que você tenha essa força, tenha essa autoridade que Deus está dando para você. Como Davi recebeu essa autoridade de Deus, a autoridade faz com que você vença qualquer situação que está diante dos seus olhos. Ele não olhou para isso, Deus escolheu ele para ser um rei, e ele acreditou e foi em frente. Ele acreditou e não deixou que nada, meus irmãos, debochasse dele, deixasse ele, né, ali, né, humilhado. Ele não deixou a humilhação rebaixar ele. Ele simplesmente olhou, não, eu posso, Deus está falando que eu posso, eu vou em frente. E ali, né, irmão, irmãos, eu tenho
mostrar, eu tenho olhado aqui, né? E Deus fala ali na palavra de João, capítulo 15, verso 5, diz assim, olha, se vocês permanecerem em mim, eu também vou permanecer em vocês. E o que Davi fez? Davi permaneceu em Deus. Era Deus, ele sabia que era Deus em tudo. Então, meu irmão, minha irmã, lembre, se você permanecer em Deus, né? Deus mostra assim uma pessoa falando, mas como que eu vou saber se eu for lá e obedecer a Deus, se Deus vai mesmo ser comigo, se Deus vai mesmo honrar ali o que eu vou falar. Então, meu irmão, essa resposta aqui, minha irmã, é para você. Meu irmão, Deus diz assim, olha, se vós permanecerdes em mim, eu também permanecerei em vós. Então, assim, se você obedecer, se você ir em frente, se você confiar, Deus, ele vai te honrar. Amém? Até aqui o Senhor, ele falou conosco dentro dessa palavra. Eu espero que vocês não se esqueçam de deixar o seu gostei para nós, de hypar o nosso vídeo, de compartilhar esse vídeo com pessoas que vocês conhecem, sabem que precisam ali de um renovo, de um fortalecimento de Deus, né? Que vocês venham se inscrever nesse vídeo para que não o Jesus e a Lívia aqui, mas para que a palavra de Deus ela venha se expandir, ela venha passar por vidas que estão aí sedentas da palavra de Deus, assim como você que está assistindo esse vídeo agora. Amém? Compartilhe aí, deixe seu gostei e até o próximo vídeo, se Deus quiser.